Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vídeo aqui no canal e olha só a bagunça que não está esse ateliê. Mas você acha que não tá bagunçado? Mas tá bagunçado sim. Pode ter certeza que se tem uma coisa que tá esse ateliê é bagunçada. Hoje é quarta-feira, gente, e eu não sei nem que dia que é, peraí. Hoje é dia 2 de agosto. Agosto, meu mês, vou fazer 24 aninhos em agosto. Já comecei até aqui os preparativos, comprei a minha vela, que vai ser lilás, tudo roxo e lilás. Mas enfim, isso fica pra outro vídeo. Porque nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como eu me organizo para as encomendas do final de semana. Mas Lê, hoje ainda é dia 2, você já vai se programar pra encomenda do dia 5? Sim, gente, eu já vou, porque senão chega no dia 5 e eu fico doida da cabeça. E no dia 5 eu tenho um casamento, então pensa como que não tá a minha situação, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui o que eu tenho pra entregar no dia 5. Ó, em um dos pedidos eu tenho aqui 2 bolos e 100, 200 e 300 docinhos em um pedido. E aí no outro pedido eu tenho mais um bolo, mais 50 doces e 25 bem casados. Então se eu não começar a me preparar a partir de agora pro dia 5, vai acumulando tudo, né, até o dia 5 e aí eu fico biruleibe da cabeça. Então por isso que a gente tem que se organizar sempre antes e eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa organização pra conseguir dar conta do final de semana aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, eu quero fazer um tour pra vocês verem o quanto que o meu ateliê tá bagunçado. Porque antes de começar a trabalhar, eu vou ter que guardar isso tudo, gente. Aqui tinha algumas coisinhas que eu tinha recebido da Blue Star. Ali é lixo que eu preciso tirar. E aqui é umas coisinhas que eu tinha recebido da Blue Star. E eu vou usar essa caixa aqui pra mandar as coisas pras minhas alunas que ganharam o kit, né? Os 2 kits confeiteiros pra quem adquiriu o curso. Aqui temos essa nossa bagunça que eu preciso guardar todas essas coisas. Tava mostrando aqui pro pessoal no Instagram os novos recebidos da Blue Star, com os carimbos aqui, Ejetor Max de bonequinha. Enfim, bastante coisinha nova aqui, tem de Halloween também. Tem aqui, ó, o carimbo feminino, panelinha, bombinha. Esses aqui são os ejetores que eu já tenho, que eu só tirei pra demonstrar mesmo. Tem uma bailarina aqui embaixo. Tem stencil aqui, então eu preciso guardar essas coisas aqui também, dessa minha bagunça. Aqui no fogão, gente, eu tenho a minha cestinha de pão de mel, que eu coloco os pães de mel aqui pra poder vender. E aí, como eu fui em uma festa no sábado, que era lá do pessoal da empresa do Pedro, eu já levei também pra vender lá, que eu não sou besta. Aqui eu tinha ido na doceria pra pegar mais mel, pra poder fazer mais pão de mel. E aqui embaixo tem chocolate em pó, tá vendo? Aqui é louça, que eu preciso guardar, né? Louça limpa. Gente, tá um caos, vocês não estão entendendo a minha vida aqui. Aqui tem as formas de pão de mel, que eu tava mexendo pra ver o tamanho pra poder comprar mais, que eu peguei mais algumas unidades de pão de mel, então comprei. Forminha de brigadeiro que chegou e eu preciso tirar daqui também. Tem aqui leite condensado, creme de leite que eu preciso guardar, panela. Gente, tá uma bagunça. E antes de começar eu vou organizar tudo isso aqui com vocês, tá? Gente, esse processo de organizar a minha vida e o ateliê pra poder fazer a produção envolve arrumar as coisas, tá? Porque vocês sabem que eu não sei trabalhar na bagunça. Então eu vou mostrar pra vocês também como eu organizo primeiro o ateliê pra organizar a minha vida e conseguir organizar a minha produção por aqui. Ô, gente, eu tenho esse negócio de corante aqui, ó. Tem os porta-corante, tá vendo? E o que acontece? A minha gaveta, essa daqui de baixo, ela tá muito pesada. Então eu vou tirar alguns corantes dali de baixo e vou colocar tudo aqui em cima. Porque aí não fica forçando tanto a minha gaveta embaixo. Eu vou inventar pra minha cabeça, mas eu vou fazer isso rapidinho. Ô, gente, dei uma organizada aqui na minha gaveta de corante, pó de decoração, caneta da Fab. Aqui tem alguns confeitos também. Então aqui, eu nem ia fazer isso, gente, mas me deu a doida e eu fiz. Aí eu já organizei esses corantes aqui em cima também. A minha plaquinha Pix tá aqui, deixa eu arrumar. Então agora sim eu vou voltar aqui pra organização. Essas espátulas estão me irritando muito, porque acabou quebrando esse meu suporte aqui, então ela tá meio solta, tá vendo? Não sei o que fazer, mas estão aqui enquanto isso, daqui a pouco eu decido o que eu faço com elas. Esse lado aqui foi arrumado, gente, depois de tanto tempo. Mas foi arrumado, eu já organizei aqui. Aqui também, ali é lixinho que eu vou utilizar ainda. Agora eu vou pra esse lado aqui, né? Tem que guardar ali leite condensado, essa bagunça toda que tá aqui.
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Last time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have. Bom, gente, agora sim eu organizei aqui o ateliê. Essa forma aqui são as forminhas que tem dentro que a gente vai abrir. E aqui são as formas que eu preciso bater as massas dos bolos, né? Então aqui é uma de 15 centímetros e duas de 20. E a forma do pão de mel que tem 30 por 40, então eu já deixei separado aqui também pra facilitar. E aí, gente, nesse processo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de adiantar todas essas partes de embalagem que antes me levaria um bom tempo de ficar abrindo forminha, abrindo forma pétala, então eu já pego pra adiantar tudo o quanto antes, tá? Então aqui eu já vou abrir todas as minhas forminhas tradicionais e depois eu vou abrir todas as forminhas pétalas. Eu tô sem embalagem, então eu preciso comprar embalagem também, a minha eu tô sem aqui. Eu preciso comprar embalagem também pra poder já colocar as forminhas pétalas dentro das embalagens e já deixar tudo certinho pra não ter essa preocupação de ter que ficar abrindo forminha que leva tempo pra poder fazer isso, né? Então aqui, gente, eu já separei a quantidade das forminhas que eu vou utilizar, que vão ser 400 forminhas de doce. Eu uso essa aqui da Confesta, ela é impermeável, é marrom dos dois lados e ela é a número 5, tá? Vai ser essas daqui que eu vou abrir. E aí eu já gosto de abrir aqui dentro da própria forma, eu acho que fica mais tranquilo, tá vendo? Então eu já vou abrir aqui as 400 forminhas aqui dentro. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Abri aqui, gente, todas as forminhas, tem 450, né? Acho que era 450 que tinha aqui. Não, era 400, era 400. Já deixei aqui aberto, aí eu sempre guardo elas dentro do forno, né? Eu só tenho que lembrar sempre de olhar o forno antes de ligar pra não botar fogo na minha casa. Mas aí eu guardo elas dentro do forno, porque aí evita, né, de pegar alguma poeirinha, algum bichinho, enfim, aí eu coloco elas dentro da forma e dentro do forno já direto, tá? Mas ainda falta eu abrir as formas pétalas, só que eu tô sem as embalagens aqui, então eu vou ver como que eu consigo adiantar as pétalas aqui pra já também facilitar a minha vida, porque as pétalas são mais chatinhas de abrir do que essas daqui. As formas pétalas eu uso essa daqui, ó, da NC Toys. Ela é a número 7, gente. Forminha 4 pétalas número 7. Ela tem 2,5 de altura por 3,5 de comprimento, tá? Aí eu vou abrir todas elas aqui. Na verdade, eu acho que eu já vou dobrar todas elas. E aí depois, quando eu comprar as embalagens, né, da caixa, aí eu abro elas dentro da caixa já direto. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. O
Ô, gente, aqui já abri as forminhas, tá vendo? As pétalas, aí depois eu coloco na caixa quando eu comprar. Vou deixar ela fechada. Não tem problema de amassar não, porque eu ainda vou mexer nelas, tá? E aí, agora eu vou fazer uns apliques. Ô, gente, aqui agora eu vou pegar pra fazer esses moldes. Esses são os apliques, na verdade, né? Esses apliques aqui são da Flex Art. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem melhor aí. Acho que assim vai dar pra vocês verem, ó. Que são os apliques que são em formatinho de flor, tá vendo? Esse molde. E aí você faz os apliques pra você poder colocar em cima do brigadeiro, tá? E aí a minha cliente, ela encomendou 100 brigadeiros com esse aplique aqui na parte de cima. Ele tá coisadinho aqui no meio, mas não é sujeira, que eu acabei de passar um alquinho nele aqui. E aí eu vou fazer os apliques. E assim, a situação, né? Eu tenho só um molde desse, que fazem 2 apliques por vez. E eu tenho 100 apliques pra fazer, gente. Então eu já vou fazer eles agora, porque aí eu faço um pouco hoje, faço um pouco amanhã e não fica muito sobrecarregado aí na hora de fazer. Aqui eu já derreti o chocolate, gente. Eu uso cobertura fracionada, tá? Pra fazer esses apliques. E aí depois eu venho pintando. Aqui eu vou pintar depois com pó de decoração prata, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego aqui com a colher mesmo, ó. Tiro o excesso e coloco dentro do moldezinho. É super fácil de fazer. Mas eu fico pensando que pra fazer 100 unidades é chatinho, né? Então, ó, coloquei aqui dentro, dá uma batida aqui assim pro chocolate assentar bem no molde. E aí eu venho aqui com essa espátula só pra tirar o excesso de cima, tá vendo? Porque aí ele fica bem certinho aqui no molde. E não fica com excesso de chocolate, ó. Então é só você passar a espátula em cima assim. E aí você depois leva na geladeira pra cristalizar. Eu vou colocar no freezer porque eu preciso que esse processo seja rápido. Porque igual eu falei pra vocês, são 100 unidades, né? Então eu não consigo esperar o tempo da geladeira aqui pra cristalizar esse chocolate. Mas ó, ele fica assim no molde, tá vendo? E aí agora eu vou colocar na geladeira. Ou no freezer, mas é pra pôr na geladeira de preferência. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Gente, aqui enquanto eu tava fazendo os apliques, eu decidi pegar pra fazer aqui a caldinha que eu utilizo no meu pão de mel pra poder saborizar. E aí quando eu faço, eu já gosto de fazer uma quantidade grande, que eu já deixo ela saborizada na geladeira. E aí eu só vou fazendo literalmente as massas de pão de mel, porque eu já deixo a redução pronta. E, inclusive, essa até é uma dica que eu sempre dou pra vocês, né? Sempre façam uma produção aí maior de água
Não é água, gente, é um chá, na verdade, saborizante. E deixem guardado, porque aí você sempre tem e fica mais fácil na hora da sua produção. E aí, basicamente, esse chá que eu faço é um chá de especiarias. Tá faltando aí uma outra que eu gosto de acrescentar, mas não tinha. Então eu coloquei só cravo e canela mesmo. Já tem, inclusive, vídeo do passo a passo do pão de mel aqui no canal pra vocês, né? Então tá tudo explicadinho lá, tudo certinho com as quantidades, enfim, tudo mais. Tudo nesse vídeo do pão de mel. Aqui eu só peguei mesmo pra fazer uma produção. E na verdade eu nem ia fazer produção, eu só lembrei que eu tinha aí uma encomenda pra entregar e acabei colocando na lista ali da produção também. E aí depois que eu coloquei esse chá pra ferver, eu já comecei a bater uma massa. Então essa massa que eu tô batendo é uma Pão de Ló 2.0 do meu curso, que é a Escola dos Bolos. E eu já coloquei aí pra bater ela, enquanto esse chá, ele tava fervendo, né? Então, coloquei ele lá no fogo, baixo um pouquinho pra não ferver muito e evaporar muito essa água. E aí aqui eu já coloquei pra poder bater a minha massa, né, coloquei os ovos e o açúcar, coloquei pra bater em velocidade alta na minha batedeira, já fui pesando ali o resto dos ingredientes, então pesei a farinha, pesei o fermento, enfim, eu sempre vou adiantando porque aí eu sempre vou otimizando o meu tempo, né, conforme vai fazendo uma coisa, já vai fazendo outra também. Não vou deixar, tipo, pra pesar as coisas, por exemplo, na hora que a minha mistura de ovos e açúcar ficar pronta. Já vai pesando, deixa tudo no esquema ali, que aí quando finalizar a gemagem a gente já pega pra finalizar a massa também. E aí, nesse tempo que tava lá batendo os meus ovos com açúcar, a minha caldinha estava assim. Eu sempre falo caldinha, mas não é uma caldinha, é uma chá, né? É um chá, né? É uma redução. Ela tava assim, gente, tava quase fervendo. Eu dei uma mexidinha assim pra canela dar uma misturadinha melhor. Mas a gente sempre deixa esse chá, ele dá uma ferventada. Não deixa ferver muito pra não evaporar muito dessa nossa água, né? Que senão acaba até diminuindo mesmo o rendimento dele. Então ele deu uma fervidinha, eu já desligo o fogo e já abafo com um prato, né? Pra poder deixar ali todos os sabores ali dentro, concentrado mesmo, e fazer uma boa de uma infusão. Depois disso, eu já peguei pra untar as formas dos bolos que eu ia entregar, então 2 de 20 centímetros, se eu não me engano tinha um de 15. E aí eu já peguei depois pra finalizar a minha massa. Aqui tem só uma receita da massa, né, então ela dá um bom rendimento. Ela me rende ali uma forma de 15 centímetros e uma de 11, essa massa da Escola dos Bolos, ela me rende 2 formas, e como eu ia utilizar essa primeira fornada para um bolo de 15 centímetros, então vocês vão ver aí que eu finalizei a minha massa, tudo certinho no fouet, acrescentei os ingredientes, e depois na hora de dividir essa massa na forma, eu fiz o seguinte, eu coloquei na de 15 centímetros, né, não deixa muito próximo ali da beirada, porque senão vai vazar a sua massa, e depois eu peguei e coloquei nessa panelinha da Blue Star pra poder separar. Tá preta, gente, mas é manchado, tá? Eu manchei com pó de decoração, não é sujo. Eu peguei depois pra separar esse restinho de massa e poder assar uma outra massa, que eu gosto sempre de ter no forno, sempre de ter no freezer, na verdade, uma forma de bolo pequena, de 11 centímetros, né? Porque aí, se sair encomenda, por exemplo, eu não preciso ligar o fogo só pra assar uma forma de 11 centímetros. E depois que eu bati aquela massa, eu já vim aqui batendo outra massa, outra receita de massa, também era Pão de Ló 2.0. E todas essas massas eram de baunilha, né? Eu sempre gosto de pegar ali e já adiantar todas as massas, porque ela já descansa, ela já fica estruturada, tudo certinho pra trabalhar com ela. Ô, gente, já bati aqui todas as massas de baunilha que eu tinha que bater. Agora eu vou bater uma massa só de pão de mel bem rapidinho, que eu tinha esquecido. E a minha avó tinha me pedido pra amanhã, então eu vou bater a massa agora. Só uma receita mesmo. A minha pia fica essa bagunça, porque eu jogo o lixo tudo aqui dentro, depois eu saio limpando. Mas é isso, tá? Vou pegar pra bater a de pão de mel agora. Depois que eu bati todas as massas de baunilha, eu peguei aqui, gente, pra fazer a massa de pão de mel, tá? É a massa que tem aqui no canal já, certinho. Então, eu já peguei pra finalizar essa minha massa aqui. Fiz só uma massa mesmo, porque era pouca quantidade que eu precisava. E eu não ia ter tempo pra fazer mais de uma fornada, porque demanda muito tempo, né? Então, eu já tinha esfriado um pouquinho esse meu chá. Já acrescentei na minha massa, já finalizei a massa de pão de mel e peguei agora pra poder colocar nas forminhas, né? Então, eu untei todas elas ali com o desmoldante. A forminha que eu utilizo é a forminha número 2. Se eu não me engano, ela tem 6,5 de diâmetro e 1,5 de altura. Ou é 2,5 de altura? Acho que é 2,5, tá, gente? 2,5 de altura por 6,5 de diâmetro.
E eu gosto muito de usar ela, acho que fica com um tamanho muito bom. E eu coloco 40 gramas de massa de pão de mel em cada forminha. Quando eu tenho uma quantidade pequena pra fazer, igual nesse caso que era só uma receita, eu consigo vir pesando massa por massa em cada forminha. Quando é uma fornada muito grande, eu não consigo. Então aí eu sempre coloco no olhômetro, eu tô usando essa xícara medidora, né, esse copinho medidor ali pra poder colocar a massa. E aí eu vou colocando em todas as minhas forminhas, coloco em uma forma maior para poder facilitar na hora de assar e levo já para assar todas de uma vez. Ô, gente, aqui eu sigo fazendo os apliques, aqui eu acho que dá pra vocês verem melhor como que eles ficam, ó. Olha que gracinha que fica. E esses apliques aqui, eles vão em cima do brigadeiro. Aqui eu já fiz 24, tá quase acabando naquelas, né? Ainda falta bastante, mas eu continuo fazendo. Aqui a primeira massa de baunilha já saiu. Aqui tem as nossas forminhas. E aqui, gente, eu tô fazendo aqui a massa de pão de mel e assando as duas massas de 20 centímetros, tá? Então, tô esperando elas saírem. Aqui eu já lavei a loucinha, tô esperando aqui o nosso chá esfriar pra poder guardar, que é da redução que eu faço o pão de mel, né? Ele tá frio, tá quente ainda. E é isso. E aqui agora eu vou continuar fazendo os apliques do brigadeiro, tá? Que eu tenho que colocar, finalizar ainda hoje. Gente, a massa do pão de mel já saiu, a outra massa grande também, falta só mais uma de 20 centímetros. Sigo aqui fazendo os apliques e aqui eu estou separando o kit das alunas da Escola dos Bolos, das duas premiadas que elas ganharam. E aí eu tô aqui separando tudo certinho. Vai ter bailarina, chocalho de doces, bombinha, vários produtinhos da Fabi. Tem bastante coisa aqui que eu tô vendo aqui como que eu vou colocar na caixa e o que que eu vou mandar também pra elas. Gente, finalizei as caixas, agora eu vou pegar aqui os pães de mel pra já desenformar e já deixar tudo certinho. Pães de mel todos assados, então eu já peguei ali pra poder desenformar. E aqui nesse caso eu tenho duas forminhas, tanto com fundo fixo quanto com fundo removível. Eu particularmente gosto mais das que tem um fundo fixo, eu acho mais prática de trabalhar com essa forminha, mas a de fundo removível também não é o fim do mundo, gente. Dá pra trabalhar super com elas também. Tem algumas que eu nem preciso passar a faca porque elas já soltam ali tranquilamente, mas mesmo assim eu ainda prefiro ali vir com a faquinha passando um pouquinho na lateral pra ela soltar bem e depois me facilitar na hora ali de tirar o pão de mel da forminha, tá? E aí eu tirei todas elas da forma e já vim cortando todas elas também e recheando. Aqui eu utilizo o doce de leite da Frimeza, passo pra manga de confeitar, que eu acho que fica mais fácil, e já pego pra rechear eles ali todos de uma vez. Geralmente eu coloco ali em torno de uns 40 gramas de recheio por unidade, né? Por pão de mel. E é a mesma coisa da massa, tá, gente? Quando eu tenho tempo, eu peço. Quando eu não tenho, eu já sei. Quando eu não tenho, eu já sei mais ou menos ali em relação à quantidade que eu tenho que colocar em cada uma. E aí eu vou colocando assim, que acaba facilitando, tá? Ô, gente, eu nem ia finalizar o pão de mel agora, né? Mas vou aproveitar já pra adiantar a minha vida amanhã. E já vou finalizar aqui agora. E eu ainda estou fazendo esses apliques abençoados, gente. Então, vou aproveitar o chocolate e fazer também. Peguei aqui, então, pra banhar os meus pães de mel, derreti um pouquinho de chocolate, se eu não me engano, ali não tinha nem 1 quilo, ou tinha 1 quilo de chocolate, não tô lembrada. Eu acho que não tinha 1 quilo. Ai, gente, eu não me recordo. Mas eu peguei ali pra derreter e banhar os pães de mel, né? Eu uso a cobertura fracionada, igual vocês já sabem, e eu vendo a R$6 cada unidade de pão de mel. E aí eu vim banhando eles, colocando na minha forma, e depois eu peguei pra finalizar com os arabescos e tudo mais. Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês aqui tudo que eu já fiz pra adiantar minha produção pra dar continuidade nela amanhã. Tem um pão de mel pra entregar amanhã, então aqui eu já embalei alguns, mas a minha embalagem acabou. E aí tá vendo que eu tive que embalar essa embalagem menorzinha aqui? Só que alguns pães de mel, eles ficaram um pouquinho mais altinhos e aí ele não coube nessa embalagem. Então aqui eu embalei alguns. Aqui tem o fecho e aqui dentro desse pote tem mais aqui alguns pães de mel que ainda falta eu embalar. E aí amanhã eu vou comprar a embalagem e eu já consigo embalar ele certinho. Então eu já deixei aqui pra poder embalar amanhã. E os que já estão embalados aqui também. Aqui eu tava higienizando a bancada. Aqui, gente, eu coloquei os nossos apliques que eu não finalizei, não consegui finalizar. Mas eu fiz uma boa quantidade, se eu não me engano tem mais de 50 aqui. E aí amanhã eu acabo finalizando o resto.
Aqui nós temos as nossas massas, que eu já passei o plástico filme e agora eu vou congelar. E sim, gente, eu vou congelar ela diretamente na forma, tá? Hoje é quarta-feira, eu vou congelar elas. E aí na sexta-feira eu vou tirar elas do freezer e voltar elas pra geladeira pra ir descongelando. E aí assim eu já depois pego pra rechear essas massas, tá? Então aqui já embalei as 3 massas, tudo certinho, e vou colocar elas no freezer. Bom, gente, então finalizei aqui agora toda a minha produção. Foi uma forma de eu antecipar ali, né, a minha produção de amanhã, então, e do final de semana também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.